Olá, pessoal. Bom dia, professora Camila, dando prosseguimento às aulas de geografia, porém, um outro assunto, tá bom? Hoje a gente vai estar iniciando o assunto sobre transportes, tá? Primeira aula sobre transporte no geral, para depois falar sobre os transportes no Brasil. Nossa aula de número 3. Então, vamos lá. Para que é importante estudar sobre transportes, né? Bom, além de questões óbvias, né, que a gente usa para se locomover, para se deslocar, seja para quais finalidades forem, né, a gente se desloca em função de trabalho, de estudo, de lazer. O deslocamento ele é realizado por vários tipos de transporte, muitos de vocês eu já vi usando vans, né, coletivas, bicicletas, eu mesma às vezes pego ônibus para ir para a escola, enfim, são vários tipos de transporte. E aí os nossos objetivos às vezes são para entretenimento, às vezes são para serviços, mas em muitos casos, né, já linkando aí com o quarto tópico, envolve a economia e é o que mais, né, tem peso, porque os transportes eles conectam vários setores econômicos, né? Aquela parte em que se produz, né, colhe, planta, colhe e distribui, né? Aí vem as questões das transportadoras que podem levar diretamente para os mercados, né? Quando são frutas, hortaliças, mas podem levar para indústrias, né? Também, que aí se transforma esses produtos em outros tipos de produtos, né, de matéria-prima para produtos industrializados, para aí sim ir, né, para o mercado consumidor. Tudo isso envolve transporte, né, porque ele tira de um lugar e leva para outro. E outra questão também é que dependendo de como se dá esses transportes, eles podem integrar as pessoas, né? Por exemplo, uma linha rodoviária que atende determinados bairros, mas também pode excluir, né? Tem muitos bairros que carecem de determinados tipos de transporte, então a gente entende que o transporte, né, ele pode integrar, mas também pode excluir, né? Tanto que às vezes a gente tem que pegar mais de um transporte para chegar em um lugar, porque não tem um que conecte diretamente, né? Além do tempo também que a gente fica nesses transportes, né? Realmente vai depender de lugar para lugar. E na próxima aula a gente vai entender como isso se dá especificamente no Brasil. Mas assim, digamos que para escolher um transporte, seja para finalidades humanas, sociais, nossas, né, individuais, mais para fins trabalhistas, né, que envolvem empresas, né, envolve interesses diferentes, interesses econômicos, né, interesses de produção, de consumo, e ele vai considerar algumas coisas. Por exemplo, quando se escolhe que tipo de transporte vai ser utilizado, você vai tentar analisar a tecnologia ou capital, basicamente se ele é avançado tecnologicamente falando, se ele vai ser eficiente, né? Vai fazer o serviço de forma ágil, e isso vai envolver dinheiro, né? Vai envolver grandes investimentos, vai depender também do tipo de carga, né? E o seu volume, se for uma carga em grande quantidade, a gente não vai optar, por exemplo, por um transporte que que seja bastante espaçoso, né? E dependendo da carga, ela vai requerer, né, mais um cuidado ou menos um cuidado. Tem cargas que envolvem, já aqui, como eu coloquei no último tópico, segurança mais aguçadas, né? Aquela carga que tem um grande valor, né? Por exemplo, equipamentos eletrônicos, um videogame, um celular. Então, às vezes a gente opta, né, por um transporte mais especializado, mais seguro, em função, né, do tipo de carga, né, de ser muito mais valiosa. Um exemplo é quando a gente está passando, né, nos centros urbanos e vê os carros fortes, né? Eles estão carregando dinheiro, então requer um nível de segurança muito maior que os comumente utilizados para entregar mercadorias que a gente compra na internet, né? Por exemplo, em lojas online. Bom, depende também das condições naturais, né? Claro que um
dia chuvoso ou um lugar que neva requer muito mais cuidado na hora de entregar, de se deslocar, né, do que um com tempo limpo. Exemplo são os aviões, né, quando tem nuvens muito que trazem, né, uma carga intensa de ventos, né, geralmente podem causar turbulência em aviões, então deve ser considerado isso, né, ao se deslocar por aí, né, às vezes até suspendem as viagens ou atrasam em função das condições climáticas, né, que é um exemplo. O próprio custo de implantação e manutenção, eu dei como exemplo na aula que implantar uma rodovia é muito mais barato do que implantar uma ferrovia, porém, a rodovia você precisa constantemente estar em manutenção. E a gente vê, né, como as estradas às vezes foram pavimentadas, mas em poucos meses já surgem buracos, né? Então, realmente são coisas a serem consideradas, né? O gasto que você vai ter a curto ou a longo prazo, né? Algumas coisas vão precisar de mais cuidados que as outras, ou algumas você precisa de muito mais dinheiro para implementar, por exemplo, um trem-bala no Brasil ainda não existe, né? Mas porque um trem-bala custa muito mais caro do que um trem que a gente utiliza aqui no Rio de Janeiro, da Supervia, que também é um trem chinês. Não acaso é de uma empresa chinesa. Bom, consumo energético, né? O quanto se gasta de energia, e a gente sabe que o combustível mais utilizado é o petróleo, né? E petróleo, vocês veem os valores, né, cada vez mais altos, isso vai refletir também, por exemplo, na escolha de um carro que utiliza biodiesel, né, que utiliza outros tipos de combustíveis mais baratos, como é o caso do gás natural, que nem o gás natural está mais barato, todos os combustíveis realmente estão ficando mais caros. Isso também influencia na escolha, né? Tem gente que opta por usar a bicicleta justamente por ser barato e sustentável, né? Não gera um impacto ambiental, que é um dos tópicos também a serem considerados, né? Carros, ônibus, há muitos desses transportes rodoviários, eles emitem muitos gases poluentes em função até do uso de combustíveis fósseis. Então, realmente são pontos a serem considerados ao escolher uns transportes ao invés de outros, né? E aí vamos para os tipos. A gente tem o tipo hidroviário, e é muito importante que vocês diferenciem o hidroviário do marítimo, porque ambos são transportes que se deslocam em águas. Porém, o hidroviário se desloca em rios e lagos, a água doce, né? E o marítimo são aqueles transportes de cargas pelo mar e oceanos, né? Ou seja, águas salgadas. Temos aí, como exemplo, né, a gente tem barcas, os cruzeiros também são exemplos de embarcações marítimas, os hidroviários, os próprios barcos, né? Barcas pode ter tanto em água doce como em água salgada, vocês vão ver alguns exemplos nos próximos slides. O ferroviário, né, que são aqueles que ligados a metrôs ou trens que circulam em linhas férreas. O metrô é no subsolo, né, às vezes ele até soergue na superfície, mas geralmente é no subsolo. Os trens, ambos em linhas férreas, tá bom? Rodoviários são aquelas viações automotores, carros, caminhões, né, os ônibus, propriamente os ônibus, independente se seja aqueles que conectam municípios ou estados ou até mesmo países, né? Isso independe. Eles estão circulando pelas estradas. O aeroviário, os aviões, os aeromotores, helicópteros, por exemplo, que transitam nas redes aéreas, seja dentro ou fora do país, muito comumente utilizado para ir para fora do país ou para chegar muito mais rápido em algum lugar, algum estado do Brasil, que é um país gigante, né? Eu vou dar um exemplo. O ônibus do Rio de Janeiro para Sergipe, ele dura mais de um dia e meio. De avião é mais ou menos 1 hora e meia, só para vocês terem ideia aí de como é muito mais rápido, né, se deslocar de avião ao invés de ônibus. Duto viário já é um que não é a gente que usa, né? Não é os humanos que usam, mas é de uso para fins econômicos. Por quê? Porque através de dutos tem a transferência aí de óleos e combustíveis. Há um duto que vem da Venezuela, por exemplo, trazendo óleo, trazendo gás natural, só para vocês terem ideia. Geralmente,
Tem muito da Petrobras ao transcorrer aí da Dutra, a gente vê umas plaquinhas dizendo para não perfurar, então é algo que está muito próximo da gente também aqui do Rio de Janeiro. Aqui são os exemplos, né? Hidroviário, né, que são as barcas levando pessoas, geralmente pessoas que moram em lugares mais distantes, né, das cidades e moram realmente próximos a rios, muito comum na Amazônia. Tem esse marítimo, né, aqui à direita, levando os contêineres, muito importante para a nossa economia, né? China trazendo muitos produtos para o Brasil e o Brasil também exportando muitos produtos para a China. Tem esse rodoviário, os ônibus de viagem, o trem-bala que eu mencionei, né, que é um ferroviário. Temos o helicóptero como exemplo de transporte aeroviário, os dutos, né, levando, nesse caso, os oleodutos, e eu botei esse aí como provocação para vocês pensarem em tipos de transporte alternativo, que é o caso da bicicleta, por exemplo. Mas muitos outros que estão muito em alta, como os patins, tá bom? Então, para hoje é isso. Espero que tenha sido interessante e segura aí que a gente vai se aprofundar em transporte no Brasil, tá bom? Um grande abraço e qualquer coisa, qualquer dúvida, é só colocar aí nos comentários.